Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é sexta-feira, 16/10/2020 e nós temos mais uma aulinha e a nossa aula hoje é de matemática. Então se prepare, pegue o seu material e vamos lá. Pegue aí o seu livro integrado e abra aí na página 210. Vamos estudar até a página 212. E nós vamos falar aí sobre medida de comprimento, certo? Então, vamos lá. Bom, as primeiras referências de medidas. A gente sabe que durante muito tempo o homem foi uma pessoa nômade, né? Ela viveu de lugar em lugar, mas houve um tempo em que ele precisou se estabelecer no lugar, ele precisou se fixar. E aí o homem começou a construir moradias, né? Começou a fazer as suas próprias roupas. E ele precisou aí bolar um sistema, né, para medir as coisas. E num tempo bem antigo, num tempo passado, o homem usava, por exemplo, como referência de medida, os pés, né, as mãos, os dedos. Um pé era uma medida. Um passo era uma outra medida, uma palma de mão era uma medida, né? A mão aberta era outra medida, um polegar era uma polegada, era uma medida. Só que aí eles passaram a observar que nem todas as pessoas tinham o mesmo tamanho de um pé. Um pé era maior do que o outro, era diferente do outro. As mãos também eram diferentes uma das outras, então as medidas eram diferentes. Então, houve-se a necessidade de padronizar essa medida, certo? Para que não desse mais essa confusão. E aí nós vamos ver aí que medida é essa, né? Essa medida padrão. Então, a medida padronizada, né, foi o metro, representado aí pela letra M, certo? Dela derivam outras medidas também, né? Do metro se derivam outras medidas, como o centímetro, né, que é representado também pelas letrinhas CM, o milímetro, representado aí pelas letrinhas MM, né? E também quilômetros, representado aí pelo K e pelo M. Então, nós vamos verificar aí essa medida, esse sistema de medida aí, né? O metro, esse sistema padrão. E nós temos aí, né? Alguns objetos, né? Que utilizamos aí como meios, como ferramentas aí para medir, né? Nós temos um metro flexível. Nós usamos também uma trena, né, para medir. Nós usamos também uma régua. A régua é muito comum nós usarmos na escola para medir uma coisa pequena. Nós usamos uma régua, né? E geralmente as réguas têm aí de 20 a 50 a 60 centímetros, né? O tamanho normal assim de uma régua. Quando nós queremos medir algo maior, nós utilizamos aí, por exemplo, régua, né? E cada pessoa, para cada situação, há um tipo de ferramentas diferentes. Tá, na escola nós utilizamos o quê? A régua, né? Para medir pequenas coisas. Por exemplo, quem trabalha aí na construção civil, construindo casa, para medir uma parede, por exemplo, nós usamos aí a trena, certo? Que aí ela tem aí um bom tamanho, ela tem vários metros aí dentro dessa coisa redondinha. E, por exemplo, para quem trabalha com costura, as mulheres, né, elas usam algo chamado de metro, né? Metro de costureira, que é esse aí, certo? Então, essas são uma das ferramentas que nós utilizamos aí para medir. E vamos conhecer um pouquinho aí sobre esse sistema de medida. Nós temos aí uma régua, né? E essa régua ela está medindo um lápis. Esse lápis aí está medindo um pouco mais aí de 6 centímetros. Ah, professor, mas o que é 6 centímetros? Então, a nossa régua, né, ou o metro,
ele vai pulando assim, né? O primeiro risquinho ele tem aí o 0. E depois ele tem 9 risquinhos e um risco grande. Esse aí tá com o número 1. Depois eu tenho aí mais 9 risquinhos e um risco maior. Esse é o número 2. Então, de um risco maior para o outro, eu tenho 1 centímetro. Certo? Olha aí na imagem. Do número 0 ao número 1, eu tenho 1 centímetro. Do número 1 até o número 2, eu tenho mais 1 centímetro, ou seja, eu já tenho aí 2 centímetros. Do número 2 ao número 3, eu tenho mais 1 centímetro, então eu tenho aí 3 centímetros. Do número 3 ao número 4, eu tenho mais 1 centímetro, então eu tenho 4 centímetros. E assim nós vamos fazendo aí até o final, nós vamos sempre adicionando mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Mas para me chegar a 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Olha lá. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Quando eu disser, eu tenho 100 centímetros, quer dizer que eu tenho 1 metro. Eu tenho 1 metro, então eu tenho também aí 100 centímetros, certo? E o milímetro? Bom, o milímetro é aquele risco pequenininho. De um risquinho para o outro, eu tenho 1 milímetro. De um para o outro, mais 1 milímetro. De um para o outro, mais outro milímetro, certo? Na nossa régua, se a gente puder observar aí, os riscos maiores de um para o outro, aquele que contém os números, é o centímetro. E os riscos pequenininho de um para o outro é o milímetro, certo? Vamos lá? Nós temos aí, olha, um exemplo. Eu tenho aí uma régua e ela está dividida aí em 10 pedaços, certo? Olha lá, do 0 a 1, 10 centímetros. E aí eu dei a continuidade. Na outra, mais 10 centímetros, que chegou a 20. Na outra, do 20 até o 30, mais 10, certo? Aí do 30 até o 40, 40 centímetros. Do 40 até o 50, 50 centímetros. 50 centímetros é a metade de 1 metro, certo? 50 centímetros é a metade, tá? Então, 1 metro é 100, a metade de 100 é 50. Eu já tenho aí meio metro, certo? E assim por diante. Então, para me montar aí uma fita métrica, né, ou seja, com 1 metro, eu preciso aí de 10 pedaços de 10 centímetros. E foi o que nós montamos aqui. Cada pedacinho, cada régua tem 10 centímetros. E aí nós chegamos aí a 1 metro, ou seja, 100 centímetros, certo? Olha lá para a gente observar direito. Vejam aí nessa parte da fita, né, que tá bem grandona. Olha lá. Eu tenho aí 1 centímetro, certo? Do 1 ao 2, mais 1 centímetro. Do 2 ao 3, mais 1 centímetro, certo? E assim nós vamos somando os nossos números, né? 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, até chegar a 100. E aí eu tenho 1 metro, certo? E nós temos aí a nossa atividade. Pesquise e faça uma lista de objetos que compramos por metro. O que nós podemos comprar por metro? Olha, quando eu vou comprar tecido, por exemplo, eu compro no metro. Quando eu vou comprar, por exemplo, uma mangueira, né? Mangueira para molhar o jardim, eu compro em metro. Então, tem várias coisas que eu compro em metro, certo? Número 2. Sabendo que 1 metro é igual a 100 centímetros, lembra lá? Pois é, escreva quanto falta para completar 1 metro. Olha, eu já tenho aí 20 centímetros na questão A. Quanto está faltando para completar 1 metro? Certo? 1 metro é 100. Eu já tenho 20. Quanto que está faltando aí para completar esse 1 metro? Ou seja, para completar 100 centímetros. Aí, ó, letra B, eu tenho 38 centímetros.
quanto que está faltando para mim completar 1 metro? Ou seja, para mim completar 100. Quanto é que está faltando? Letra C, eu tenho 60 centímetros. Quanto está faltando para mim completar aí 1 metro, né? Quanto está completando para mim, quanto está faltando para mim completar 100 aí, certo? Então, você vai achar aí esse númerozinho e vai somar. Olha lá, quanto mede cada um dos lápis? Observe o gráfico e complete. Então, você vai observar o lápis, vai olhar na legenda lá a cor e você vai colocar aí quantos centímetros eles estão marcando, tá? O laranja tá no qual linha? Quantos centímetros ele tem? Aí você vai colocar lá no espaçozinho, certo? Questão número 4. Agora, os lápis estão ordenados do maior para o menor e escreva quanto mede cada um e pinte com a cor correspondente. Para você resolver essa continha e essa questãozinha número 4, você precisa da questão número 3, tá? A número 3 tá lá os lápis pintados, certo? Para você resolver a número 4, você precisa dela. Aí, você vai olhar lá na questão número 3, qual é o lápis maior, certo? E aí, você vai pintar aí o lápis maior. Achou o lápis maior na número 3? Pinta aí o lápis maior, tá? Pinta da mesma cor do lápis maior da questão número 3. E qual é o tamanho do lápis lá da questão número 3? Do maior. Aí você coloca aí, certo? Aí você vai para o segundo lápis, né? Qual é o segundo lápis maior? Você olha lá na número 3, tá? E você vai pintar aí o segundo também da mesma cor, que é a do número 3, e também colocar o mesmo tamanho, certo? Questão número 5. A figura nos mostra a altura de 3 crianças em centímetros. Olha lá. Clara, João e Renato. A Clara tem 1,42 centímetros, João 1,57 centímetros, Renato 1,58 centímetros. Aí nós vamos perguntando aí, vamos respondendo as questõezinhas que tá aí. Por exemplo, letra A. A criança mais alta é? Quem é a mais alta? Aí você vai colocar. Letra B. A diferença entre as alturas de Clara e João é de? Qual é? Você vai fazer uma continha, vai pegar a altura do João, né, e da Clara e vai fazer uma subtração para achar aí o resultado, certo? Renato é centímetros mais alto que João. Quer saber quantos centímetros Renato é mais alto que João? Então, eu vou fazer uma continha aí para me achar esse resultado, certo? 6. Confira no quadro a altura das pessoas. As medidas estão em metros e em centímetros. Luiz, ele tem 180 centímetros, que também quer dizer 1,80 m. Marisa tem 1,70 centímetros, que também quer dizer 1,70 centímetros. Tá? André tem 1,50 centímetros, e também quer dizer aí 150 centímetros. Carla tem 190 centímetros, que quer dizer também 1,90 m. Então, letra A. Quem tem a altura entre 1,70 m e 1,90 m? Quem é que está entre essas duas medidas? Você vai olhar lá na tabela e vai colocar aí. B. Escreva a altura em centímetros da pessoa mais alta. Nós temos duas alturas, tem duas medidas lá na nossa tabela. Uma está em centímetros, né? Por exemplo, Luiz tem 180 centímetros. Mas também temos a medida em metro, que é 1,80 m, certo? Ele está pedindo aí a altura, né, em centímetro da pessoa mais alta. Letra C. Eu tenho acima de 150, né, centímetros e menos de 1,80. Quem é essa pessoa? Você vai olhar lá e vai completar, certo? E assim você vai fazer todas as outras. A sétima, resolução de problema. Eu tenho aí uma questãozinha, né? Com o problema, nós vamos ler o problemazinho e vamos resolver as questões. Olha lá, o problema diz assim: os 4 amigos estavam na praia. A foto despertou neles o interesse de compararem suas alturas.
Caio e Daniel têm a mesma altura. Alicia tem 10 centímetros a menos que Daniel e Bela. E Daniel e Bela têm 5 centímetros a menos que Alice, que por sua vez tem 1,70 centímetros. Qual é a altura dos meninos? Hein? Você vai olhar aí e vai responder, vai ler, vai responder as questõezinhas. Letra A. Há dados numéricos nesse problema aqui não são necessários para a resolução do problema? Todas as informações, elas são necessárias para resolver as nossas questõezinhas? Será que alguma coisa não serve? Hein? Letra B. Quais as ideias estão envolvidas no problema? Faça um X. Bom, ele quer saber que continha, né? Qual é o problema que está resolvido aí? Qual é a ideia? É de comparação? É de medidas de comprimento? Padrão geométrico, né? E os meninos estavam conversando, aí eles olharam e falaram, vamos nos medir, vamos ver quem é mais alto, né? Então, é isso que você vai responder. Eles estavam usando aí a ideia de comparação, padrão geométrico, medidas de comprimento. C. Que operação você utilizaria para resolver esse probleminha aí? Hein? Esse probleminha aí. Ele deu aí uma altura, por exemplo, um problema. Qual é a altura dos meninos? Qual continha você usaria aí? Adição, subtração? Que continha você utilizaria aí para resolver esse problema? Qual continha? D. Agora resolva o problema, tá? Eles te deu aí um problema lá em cima, certo? 4 amigos, Caio e Daniel têm a mesma altura. Certo? Alicia tem 10 centímetros a menos que Daniel, mas eu não sei qual é a altura do Daniel, né? E Bela tem 5 a menos que Alicia. Eu tenho primeiro que saber qual é a altura do Daniel, eu tenho que descobrir, né? Aí a Alicia, que por sua vez tem 1,70 m. Opa, a Alicia tem 1,70 m, certo? Então, nós vamos usar as informações aí e montar aí essa continha, certo? A questão número 2 não é necessário fazer, tudo bem? Então, só a questão número 1 aí, do resolução de problema. Então, a nossa atividade foi essa, né? Qualquer dúvida, você não está compreendendo, não está conseguindo fazer, pode entrar em contato comigo aí, que nós vamos aí, né, lhe atender com o maior prazer e vamos aí tirar as dúvidas, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, bons estudos e até a próxima!